Olá, caros alunos. Nós vamos começar com um novo módulo aqui dentro do curso de Mecânica Analítica, que é a parte de simetrias e leis de conservação. Então, do que trata essa sequência de aulas que a gente vai ver agora é a correlação entre simetrias geométricas, por exemplo, no teu sistema físico, e a existência de grandezas físicas que não variam no tempo, né? Ou seja, constantes de movimento de sistemas físicos. Okay? Isso, por exemplo, a conservação da energia está relacionada à reversibilidade temporal do teu sistema físico, por exemplo. Conservação de momento linear está relacionada à invariância do teu sistema por uma translação em uma determinada direção. Se o teu sistema é invariante por uma translação em uma determinada direção, isso vai implicar na conservação do momento linear associado a essa direção, né? Px, x, py, y, etc. Mesma coisa, momento angular. O momento angular momento angular está associado a variáveis angulares, né? Então a conservação de momento angular está associado a propriedades de simetria por rotação do teu sistema físico. Então, se você gira o teu sistema físico em torno de um determinado eixo, em uma circunstância, você pode ter conservação de momento angular em decorrência dessa simetria de rotação. E outras simetrias que às vezes são difíceis de enxergar, mas de toda maneira, a cada constante física que você encontrar, existe uma simetria que está associada a ela, tá? É isso que a gente vai discutir nas próximas videoaulas. Então, retornando aqui, nós estamos no formalismo lagrangiano, né? Retornando às equações de Lagrange aqui, nós temos d dt, del L, del pk ponto, menos del L, del pk, igual a zero, com a nossa L igual a t menos v, escrito nesse conjunto de coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas, obedecendo os vínculos do sistema, etc, etc. Então, para cada coordenada generalizada, pk, nós temos associado a ela um momento, pk, né? Onde esse pk é del L, del pk ponto. Okay. A gente chama isso aqui de momento associado à coordenada pk, par canônico, né? Chamamos essas duas, ou par canonicamente conjugado, nós chamamos a grandeza entre a grandeza QK e PK, ou seja, x, px, y, py. Se for uma grandeza, se for uma variável angular aqui, você vai ter um θ, um pθ, que seria um momento angular relacionado à velocidade angular θ ponto, né? E assim por diante. Só lembrando também que isso a gente viu no primeiro capítulo, quando a gente estava em aula presencial ainda, que o del L, del QK, é o pk ponto, ok? Pk ponto, del L, del QK, você pensar que isso aqui, né, pegando um caso simples, isso aqui seja simplesmente energia cinética mv quadrado, esse termo aqui está relacionado às componentes do gradiente do potencial, né? Então, isso aqui está relacionado à força, né? Pk ponto, na segunda lei de Newton, ok?
Então, só lembrando disso aqui, nós vamos reescrever aqui a lagrangiana de força central, ou seja, potencial esfericamente simétrico aqui. A lagrangiana, ela é n sobre 2, r ponto ao quadrado mais r quadrado θ ponto ao quadrado mais r quadrado φ ponto ao quadrado seno ao quadrado de θ menos um v de r, que qualquer potencial central. Aqui nós temos coordenadas esféricas, né? Aqui esse vetor R, o teu ângulo θ aqui é esse ângulo aqui, né? Em relação ao eixo Z. E aqui você tem o teu ângulo φ. Okay. Então, a partir disso, né, para essa lagrangiana aqui nós temos os pares canônicos. O PR, del R ponto, é M R ponto, MR ponto é a velocidade radial, né? Então o PR é um momento linear de afastamento ou de aproximação do centro aqui, né? P θ é del L, del θ ponto, vai ser igual a θ ponto só existe aqui, né? Então vai ser mr quadrado θ ponto. Então isso, θ é uma variável angular, esse cara aqui está associado a uma ômega θ, né? E esse cara, então esse momento P θ aqui é um momento angular, né? Tá certo? mr quadrado ômega. Se você pensar se isso aqui é momento de inércia de uma partícula pontual de massa m, né? I ômega. Por fim, o Pφ, que é del L, del φ ponto. Nós só temos φ ponto aqui, né? M R ao quadrado φ ponto seno ao quadrado de θ. Okay. Então esse aqui é um momento angular associado a essa velocidade angular ômega φ aqui, né? E esse seno de θ está projetando nesse eixo aqui, né? Então isso aqui é LZ, na verdade. Você poderia chamar de LZ. Ok? Bom, inspecionando aqui a lagrangiana, a gente já vai ver que você pode determinar quais são as constantes de movimento imediatamente, né? Então eu vou enunciar aqui um teorema bem simples, que demonstrar é muito importante para todo o contexto da física. Então, se uma determinada coordenada generalizada aqui, né, QK, não aparece na lagrangiana, então a gente chama isso, então chamamos essa coordenada de cíclica, ou ignorável, tá certo? Depende do texto que você está. Ignorável, ok? Então, a partir dessa definiçãozinha aqui, temos um teorema
que é o momento conjugado a uma coordenada cíclica, o momento conjugado a uma coordenada cíclica é constante de movimento. Ok? Então, fácil demonstrar isso, né? Basta reescrever aqui as equações de Lagrange, d dt de del L, del QK ponto, menos del L, del QK, igual a zero. Se na tua lagrangiana aparece QK ponto, mas não aparece QK, então se QK está ausente, sobra apenas que ddt de del L, del QK ponto, como del L, del QK ponto é o teu momento conjugado, então é ddt de PK, isso aqui é igual a zero, logo PK é constante. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, de força central, você imediatamente percebe que Pφ, que é Lz, é constante de movimento, porque esse V é um V de R, de módulo de R, né, não é de θ e φ, é central, é esfericamente simétrico, ok? E φ não aparece na lagrangiana em nenhum ponto, logo essa constante, essa grandeza aqui é constante. Okay? A gente vai voltar um pouquinho mais aqui na frente a esse caso. Então nós vamos discutir assim, um exemplo simples aqui em cima desse teorema, né? Exemplo aqui, bem elementar. Se você está com um potencial Vz igual a mgz, ou seja, potencial na superfície da Terra, então a lagrangiana desse sistema, ela deve ser escrita como m sobre 2, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, tá certo? As velocidades nas três dimensões, menos mgz. Ok? Então você tem x ponto e y ponto, mas só tem a coordenada z conjugada ao pz aqui, né? Tá certo? Então, evidentemente, x e y são cíclicas. Se são cíclicas, px e py são constantes. Certo? Px e py são constantes. O que isso tem a ver com simetria, né? Simetria e translação? Porque se você está aqui na superfície da Terra, vou escrever aqui, né? Isso tem o eixo x, o eixo y. Então você está aqui nesse plano aqui e aqui é o eixo z, né? O teu problema de movimento aqui na superfície da Terra seria elaborado de maneira indiferente se você transladar o teu sistema na direção de y ou transladar na direção de x, né? Porque a única quebra de simetria, que significa uma força
está na direção de Z aqui, né? Ok? A única direção que seu translado muda a situação da partícula é a direção de Z. Então, na direção de x e y aqui, né, nesse plano horizontal aqui, os sistemas são todos equivalentes, tá certo? Então, como Px e Py são constantes, Px é simplesmente del L del x ponto, né, é mx ponto, Py igual a m y ponto, isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então eu posso eliminar esses termos aqui dentro da Lagrangiana, né? Vou apagar aqui. Posso eliminar esses termos de velocidade dentro da Lagrangiana simplesmente somando uma constante, porque uma constante mais uma constante, outra constante. Então a minha Lagrangiana, ela simplesmente ela pode ser menos mg, z, mais uma constante. Acontece que essa constante aqui não vai mudar nada na Lagrangiana. Se você quiser, lembre-se que uma constante c, ela pode ser resultado de t dt e uma f de t aqui, né? Basta que essa f seja ct. Então, essa Lagrangiana aqui difere da Lagrangiana linha aqui, mg z ponto ao quadrado sobre 2 menos mgz, apenas por uma df dt. Ou seja, ela é equivalente às equações de movimento, ela difere dessa Lagrangiana aqui apenas por uma df dt. Okay? Então, as equações de movimento são as mesmas, etc. Então, quando você tem essas constantes de movimento, você elimina graus de liberdade do seu sistema. Isso aqui é uma equação diferencial, isso aqui é uma equação diferencial que determina x de t e y de t imediatamente. Isso aqui é constante, né? Então, está resolvida essa parte do problema, restando a equação de movimento só para o eixo z. Ok? Voltando então para o problema de força central, a gente sabe que aqui o nosso Pφ, Lz, ele é constante, né? Então, se me permite, vou repassar ele aqui para cima. Pφ é mr ao quadrado, φ ponto, seno ao quadrado de θ, né? Então, eu posso escrever o φ ponto aqui como Pφ sobre mr ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Okay? E posso reescrever, eliminando o φ ponto aqui dentro da Lagrangiana agora, né? Eu posso eliminar o φ ponto, que vai me levar... isso aqui é uma equação diferencial, né? Agora eu posso, a partir dela, eliminar esse termo aqui, sobrando duas dimensões aqui, né? Então eu vou ficar com m sobre 2 r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado mais r ao quadrado, mais p φ quadrado sobre m sobre r quadrado seno ao quadrado de θ, tá certo? Menos v de r. E essa aqui é a Lagrangiana agora sem a coordenada φ. Isso aqui é simplesmente uma constante que é determinada pelas condições iniciais do teu problema. Okay? Então, aqui eu tenho a coordenada φ ainda, mas na verdade, como o módulo do momento angular total também é constante, porque a força central, né, uma F de R, o torque para essa força central é nulo, você poderia argumentar assim. Então eu poderia escolher esse ângulo aqui como sendo π sobre 2 e escrever o problema no plano também, né? Tá certo? Então, aí
o momento estaria o momento angular estaria alinhado ao momento LZ, né, que é a constante como um todo. Ok? Por que quer dizer, por que você tem essas propriedades de conservação no momento angular, então, aqui? Porque o potencial, aqui está o teu centro de força, né? A tua partícula está em alguma posição aqui, o potencial é esfericamente simétrico, então para todo lado que você olha a mesma distância aqui, né? A tua partícula vê a mesma coisa, digamos assim, né? Então ela tem uma simetria de rotação aqui, né? Em torno do centro de forças, tá certo? Essa simetria de rotação está associada à conservação do momento angular nesse caso. Okay? Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais, de uma maneira mais geral, que é quando a gente for estudar o teorema de Noether, tá? Que daí ele incorpora todos os tipos de invariâncias que você pode ter, que seriam invariâncias espaciais, temporais, etc. Okay? Então, por enquanto é isso.